Muito bom dia a todos, saudações vascaínas, começando aí mais um Aqui é Vasco. Como sempre, trazendo as últimas e principais notícias do Vasco a todos vocês. Desde já então, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, dê o seu like, dê a sua moral ao canal que é novo no YouTube. E também não esqueça de acionar o sininho de notificações, que é muito importante para que vocês venham sempre receber os avisos do YouTube quando estivermos gravando novos vídeos. Bem, então primeiramente vamos falar, é claro, sobre a partida de hoje, né, onde o Vasco enfrenta o São Paulo, né, pela Copa do Brasil, jogo de volta decisivo aí que o Vasco tem contra o São Paulo, né, partida aí que será realizada às 21h30, transmissão da Rede Globo, que é muito bom aí, né, pois assim poderemos assistir essa partida. E também vamos falar sobre as categorias de base, né, o sub-17 e o sub-20 aí, pois temos partidas também importantes, né, envolvendo o sub-17, que vem se destacando muito, onde tem um jogo da final, primeiro jogo contra o Fluminense pela Taça Rio, também, né, o sub-20, também que tem a sua partida. Então essas partidas que terá transmissão é da Vasco TV, às 10 horas da manhã, né, daqui a pouco. Então, só lembrando aí também as nossas categorias de base, que é muito importante. E para finalizar, vamos falar, é claro, sobre reforços, né, o Vasco que tem buscado aí reforços, né, que tem sido a pauta no clube, né, pois o Vasco precisa muito aí estar se movimentando para reforçar o elenco. Então vamos falar também sobre possíveis reforços chegando aí, né, ainda nessa semana. Bem, então para começar vamos falar, né, sobre essa partida de hoje, logo mais, onde o Vasco enfrenta o São Paulo, né, partida complicada, né, partida de volta aí em São Januário, onde o Vasco infelizmente perdeu o primeiro jogo, né, por 2-0 e terá aí que reverter nesse jogo que realmente é muito complicado, né, 2-0, principalmente levando em conta aí a última atuação, derrota do Vasco contra o Botafogo, mas que enfim é um outro jogo, né, pois é uma outra competição e o Vasco tem que se separar, né, saber separar aí. Então, mas que realmente é complicado, mas que o Vasco vai sim buscar, né, o técnico Lisca deixou bem claro aí, mesmo tendo como prioridade o Campeonato Brasileiro, que é a Série B, né, pois o Vasco já tem também uma partida aí nesse fim de semana contra o Vitória, que será importantíssimo o Vasco buscar aí a reação no campeonato, mas que o Vasco hoje vai sim, né, buscar essa classificação que está em jogo aí contra o São Paulo, mesmo com todas as dificuldades que o time vem tendo, né, aí, mas que o Vasco vai sim, o técnico Lisca vai fazer de tudo aí para reverter esse resultado e buscar essa classificação. Classificação essa que está aí em jogo, né, não só a classificação, mas também uma premiação aí, né, nada mais, nada menos que mais de 3 milhões de reais, né, 3 milhões e meio, que é a premiação da Copa do Brasil, que irá ajudar muito o Vasco aí financeiramente. Então também esse é mais um dos motivos aí, uma motivação a mais que o Vasco tem para buscar de fato essa classificação hoje, essa vitória contra o São Paulo, que vai ser difícil, mas que acho sim que o Vasco tem condições aí, né, porque cada jogo é um jogo, né, e o Vasco que terá mudanças hoje, né, pois o técnico Lisca irá sim, deixou bem claro que iria mudar o time hoje para essa partida. Então acho sim que o Vasco, com a mudança de postura aí, né, até porque o Vasco na última partida, até mesmo no primeiro jogo, perdão, contra o próprio São Paulo, o Vasco jogou até bem, né, jogou ali e muito bem, sendo que em detalhes ali, né, erros individuais, o Vasco acabou ali, né, bobeando, onde o São Paulo aproveitou, né, e venceu o Vasco ali no primeiro jogo, mas que o Vasco mudando a sua postura hoje, né, tendo mudanças aí também, né, de alguns jogadores que não vinham rendendo, principalmente na última partida contra o Botafogo. Acho sim que o Vasco tem condições aí de reverter, por mais difícil que seja, mas acho sim que o Vasco pode até surpreender aí, buscar assim essa classificação, porque até mesmo se em caso o Vasco, né, não conseguir, né, o importante é o Vasco buscar aí, né, os jogadores entrarem com outra postura, né, daí, né, mostrar vontade, empenho, dedicação e buscar aí, mostrar melhoras, né,
melhoras aí para de fato o Vasco, caso venha, né, a perder, mas que venha perder jogando, lutando, né, e não de qualquer jeito, né, não jogando mal, não nós vemos aí como vimos no jogo contra o Botafogo jogadores sem vontade, então o que é muito importante aí também, né? Então tomara que hoje o Vasco venha ter uma outra postura aí e buscar, se possível, for essa vitória, essa classificação que será muito importante. Então, né, o Vasco hoje, o técnico Lisca que deixou bem claro justamente que iria fazer algumas mudanças, principalmente após a derrota e a péssima atuação que o Vasco teve aí contra o Botafogo, que foi ali a gota d'água. Então, o técnico Lisca, vendo isso, identificou ali alguns problemas, né, de alguns jogadores que já vinham vindo mal, né, jogadores que já vinham devendo há muito tempo, mas que foi a gota d'água aí, né? Então o técnico Lisca, observando, identificou esses problemas ali, né, que pesaram muito, né, naquele jogo contra o Botafogo. Então provavelmente o técnico Lisca, né, que deixou claro que iria sim sacar alguns jogadores do time, né, titulares, como o caso do zagueiro Hernando, zagueiro que realmente, esse zagueiro que é muito contestado, né, onde teve ali uma mal partida e que não tem condições de ser titular. Então provavelmente o zagueiro Hernando será sacado hoje, né? E quem deverá entrar em seu lugar aí provavelmente é o zagueiro Miranda, né? Pois Miranda ou o zagueiro da base Ulisses, levando em conta que o Ricardo Graça, né, que é, né, o substituto direto, está na seleção olímpica, né? Aí na seleção olímpica em Tóquio, assim como o goleiro Lucão. Então hoje provavelmente o Hernando, né, será sacado e entrará aí o Miranda, né, em seu lugar, e também o Marquinhos Gabriel, né? Marquinhos Gabriel também, que já vem mal há muito tempo, né? Finalmente será sacado aí. Eu que venho falando do Marquinhos Gabriel também, né? E realmente, né, não tem condições aí de se manter como titular. Então o Lisca também acho que deixou bem claro que entrará ali, provavelmente quem entrará em seu lugar é o Sarrafioli, o argentino Sarrafioli, ou então o meia Juninho, que às vezes entra também no segundo tempo de algumas partidas. Então aí o Marquinhos Gabriel sendo sacado, e também o Morato, né? O Morato também que mesmo não sendo titular absoluto aí, mas que entra às vezes e não vem entrando bem, não tem dado conta do recado também, né? E já há um certo tempo. Então o Morato aí, né? Provavelmente o Peck, né, deverá retornar, Gabriel Peck, ou então até mesmo o Arthur Salles, né, que é esse jogador aí da base do Sub-20, que vem entrando aí, vem tendo oportunidades e que vem até representando, vem até jogando bem, né, alguns momentos quando entra, é claro. Então esse jogador que é uma promessa do Sub-20, que se destaca muito no Sub-20, pode vir ter espaço e entrar aí, né, até mesmo no decorrer da partida. Então essas foram as mudanças aí, né, que o técnico Lisca já deixou bem claro que iria fazer. Então, né, com isso, provável escalação do Vasco ainda não é oficial, mas que o Vasco deverá vir a campo hoje com Vanderlei no gol, Léo Matos na lateral direita, dupla de zaga, Castanho e Miranda entrando no lugar aí do Hernando, na lateral esquerda Zeca, e aí abrindo a linha de volantes, né, primeiro volante ali, Bruno Gomes, que vem vindo até bem, né, Bruno Gomes, mesmo com o Vasco tendo perdido, mas que fez uma boa partida contra o Botafogo. Diria até que foi o único que escapou, né? Tirando ele ou mais um ali, que eu nem me recordo, mas que vem vindo numa sequência boa aí o Bruno Gomes, né? Só para ressaltar aí. E mais à frente o Matias Galarza, né? Matias Galarza aí, segundo volante. E aí no lugar do Marquinhos Gabriel, né? Provavelmente aí entrando o argentino Sarrafioli que às vezes até entra bem, né? O Vasco que precisa aí de um reforço justamente nessa posição e que está buscando aí, mas que como ainda não tem, então provavelmente o Sarrafioli, né? Esperamos que ele venha aí hoje se entrar e entrar bem, e mais ou o Juninho, né, que às vezes também entra aí. Mas eu iria com o Sarrafioli, porque eu acho que o Sarrafioli é um jogador mais técnico, é um jogador que dá mais opções ali, se movimenta mais. O Juninho já é um jogador menos dinâmico, né, e que dá menos opções
opção. Então, acho sim que o Sarrafioli seria a melhor opção aí para estar entrando no lugar do Marquinhos Gabriel. E aí, abrindo pela direita ali, Gabriel Peck ou Arthur Salles, né? Tudo indica que ele irá começar aí com Gabriel Peck, né? Por ter mais sequência de jogos também. E acho até melhor, né, o Gabriel Peck aí, até por questão aí, né? O Gabriel Peck que já vem na sequência, né? Um jogador que já está mais habituado a entrar. Então eu começaria mesmo com o Gabriel Peck, né? Quem sabe como opção no segundo tempo o Arthur Salles entrando também, que seria bom. E aí do lado esquerdo, né? Ele pode optar aí pelo Léo Jabbar, né? Novamente, quem sabe aí, tudo indica que ele irá sim colocar o Léo Jabbar ali, que é um jogador que dá profundidade. E aí fechando o ataque, o matador é claro, Germancano. Então essa é a provável escalação do Vasco aí, né, para essa partida de logo mais. Não é oficial, né? E é formação 4-3-3. O Vasco, como saiu aí atrás do marcador, né, está na desvantagem aí e tem que buscar esse resultado aí, né, 2 gols, o que é muito difícil, né, até porque a equipe do São Paulo tem uma grande equipe, então o Vasco hoje vai ter que sair mais para o jogo. Então essa formação 4-3-3, né, acho que o time até ganha ofensivamente, claro, como sempre, como 2 jogadores ali abertos, né, como é o caso aí pela direita e pela esquerda, o caso do Peck e o Léo Jabbar, né, que é um jogador que explora muito bem ali a ponta, um jogador rápido. O que o Vasco pode ganhar sim muito, mas o que me preocupa é o meio de campo, né, e os contra-ataques do São Paulo aí, até porque o São Paulo que tem um meio de campo ali muito qualificado, né, com o Benítez principalmente, o Benítez que deu um passe aí, um belo passe ali para o jogador, para o atacante Riccone, que é um outro grande jogador ali, que dá muitas opções no ataque. Então o Vasco tendo que sair muito, né, eu acho que o Vasco ganha ofensivamente, mas que tem que tomar cuidado aí nessas jogadas, né, nesses contra-ataques, principalmente ali com o Benítez, né, que é um jogador que se movimenta muito, que faz essa bola chegar ali ao ataque. Então essa é a minha preocupação, né? Então acho que o Vasco tem que jogar aí com inteligência, né, sair para o jogo, é claro, porque precisa buscar o resultado e não tomar gol, mas procurar ao mesmo tempo não sofrer contra-ataques e ser surpreendido ali, né, ali com possíveis jogadas ofensivas do São Paulo e com gol, consequentemente, porque o Vasco sofrendo um gol aí logo de cara seria aí, realmente acho que seria, né, que mataria o jogo de vez, que 3 gols, né, seria aí que o Vasco teria que buscar, então aumentaria aí essa vantagem para o São Paulo. Então acho que o Vasco tem que jogar aí, saindo para o jogo, mas sabendo sair com uma certa cautela, né, e com uma certa cautela na marcação ali, no meio de campo, na parte defensiva. Então aí acho que o Vasco ganha ofensivamente, como eu já disse, né, com esses jogadores ali dando opções nas extremas, né, que como é o caso do Peck e o Léo Jabbar, e aí, né, o Sarrafioli, quem sabe, entrando ali também, fazendo uma boa partida no meio, criando, né, coisa que o Marquinhos Gabriel não vinha fazendo. Então a expectativa, acho sim que o Vasco tem condições, mas que tem que jogar aí com equilíbrio, né, mas sair sem muito desespero, principalmente no primeiro tempo, né, porque no primeiro tempo, mesmo terminando aí, o Vasco não conseguindo fazer um gol, mas tem todo um segundo tempo pela frente, onde aí o segundo tempo sim, né, exige mais, sair mais, né, com maior intensidade aí sim tem que arriscar mais, porque aí se trata do segundo tempo. Mas no primeiro tempo acho que o Vasco tem que jogar, né, com uma certa tranquilidade, aí sair, mas não sair, né, com tanta sede aí, porque o time do São Paulo realmente tem contra-ataque ali muito perigoso, né, a transição entre o meio e o ataque. Então para o Vasco não ser surpreendido, tem que saber aí, tem que ter esse equilíbrio entre meio e ataque. Essa provável escalação aí do Vasco, né, para essa partida. E agora, mudando de assunto, vamos falar aí sobre as categorias de base, né, sub-17 e sub-20, que vem se destacando muito aí, né, pois temos jogos hoje, né, o Vasco que pelo sub-17 enfrenta o Fluminense aí na final da Taça Rio, né, que é muito importante, às 10 horas da manhã, jogo que terá transmissão, né, da Vasco TV, o que é muito importante aí. Então vamos acompanhar,
né? Até porque tem jogadores aí, joias, né? Jogadores que vêm se destacando, né? Mesmo sendo ainda do sub-17, mas que é importante já, né? A gente conhecer esses jovens talentos que vêm se destacando aí para futuramente, é claro, está reforçando, né, o profissional, né? Então é muito importante que quem puder assistir, é claro, está assistindo aí até porque é uma final, né, um jogo diferente aí contra o Fluminense. E também teremos aí, né, pelo próprio sub-17, primeiro jogo da final aí contra o Flamengo, né, mas pelo Campeonato Brasileiro, que é mais importante ainda, mas que ainda, né, terá aí o dia marcado, mas essa partida ainda será ainda confirmada, né, até mesmo o local do jogo, mas que também pelo sub-17 aí, que vem se destacando e muito, o que é importante contra o maior rival. Então vamos estar acompanhando aí a confirmação dessa partida aí, dessa final pelo Campeonato Brasileiro da categoria. E também temos o sub-20, né, o sub-20 que vem se destacando também pelo Campeonato Brasileiro, né? Teremos aí também, né, jogo do sub-20, então vamos, sub-20 que é uma categoria acima, né, que também vem se destacando e tem jogadores aí sim, que já vem ganhando oportunidade no profissional, então é muito importante também a gente acompanhar aí o time sub-20 dessas categorias aí, né, que são o futuro do nosso clube aí, do modo geral. Então agora, para finalizar, vamos falar sobre, né, reforços, né, que tem sido a pauta aí, né, do clube, né, a necessidade urgente de reforços que o Vasco tem, pois a janela também de transferência europeia abriu, né, e o Vasco que tem monitorado os jogadores, né, tem analisado e buscado, então que está sendo muito cobrado aí nos bastidores, né, até porque o Vasco precisa muito. Já tem nomes aí de jogadores, mas que estão sendo apenas especulados, né? Mas que o técnico Lisca já deixou bem claro que desde quando ele chegou que o Vasco precisaria assim, de reforços, pelo menos 3 reforços, mas que pelo que parece que a lista do treinador até mesmo aumentou, né? Ele que agora acho que pediu 5 reforços aí, né, específicos, vendo a necessidade aí pelo desempenho da equipe. Então o Pássaro aí, que é o executivo, né, que prometeu esses reforços, terá aí sim que se movimentar aí o quanto antes, né? O técnico Lisca que hoje, né, pede um zagueiro, né, um zagueiro aí com certa urgência para estar aí assumindo a titularidade. Então o Vasco hoje ele precisa de um zagueiro, primeiro volante também, né, volante levando em conta que os 2 volantes estão no departamento médico, que é o Rômulo e o Michel, e o Vasco precisa sim de um primeiro volante também com certa urgência. E ele pediu ainda um lateral esquerdo, né, um lateral esquerdo também, o que achei até meio surpreendente, né, pois temos aí o Zeca, mas o Zeca que teve aí uma queda de rendimento também, então ele viu essa necessidade aí do Vasco estar buscando um lateral esquerdo também, né? E um meia de criação, né, que é praticamente uma prioridade aí para estar substituindo o Marquinhos Gabriel, justamente, que não vem dando conta aí, há muito tempo da posição. Então o Vasco precisa desse jogador aí também, que acha até que é uma prioridade aí, né, para estar criando, né, esse jogador de criação, o que acha até mais complicado está achando esse jogador no mercado, mas que o Vasco precisa sim contratar e acertar agora, né, na ocasião, que o Vasco não pode errar mais em contratações, trazer jogadores aí que estejam 100% fisicamente, que realmente tecnicamente, né, joguem, né, sejam jogadores de qualidade, que venham para ser titular, para entrar e dar resultado dentro de campo aí, que é o que nós não temos visto, e precisamos aí urgentemente, né, ver, né, de jogadores que resolvam de fato dentro de campo os problemas do Vasco. E também até mesmo ele pediu um atacante, né? O Vasco que tem aí o Germancano, né, que é o titular absoluto, é claro, mas que tem aí o reserva, que é um jogador
Jogador que veio da Tombense, né? Daniel Amorim, né? Esse jogador aí que veio da Tombense, que é um jogador que, embora, né, um jogador que entre, já fez até boas partidas, mas que ainda não é o jogador, né, do qual o técnico Lisca aí acha que tem aí uma qualidade maior para estar substituindo o Germancano diretamente. Então são aí 5 reforços que ele pediu aí e que acho se necessário, né? Embora agora, a minha opinião, com essa diretoria aí, né, que é a diretoria que prega a austeridade, acho até meio complicado que essa diretoria venha contratar 5 jogadores aí, né, e pela altura também do campeonato, mas acho que pelo menos no mínimo 3 jogadores aí, né? E principalmente um zagueiro e um meia de criação, que é o 10. Acho sim que são as 2 posições que o Vasco precisa, que tem mais carência no momento, e que pelo menos 3 jogadores o Vasco deve contratar sim. É obrigação aí, até porque foi uma promessa, né, da diretoria, do executivo Pássaro, estar concedendo ao treinador desde quando ele chegou. Então já tem que começar, né, tem que cumprir aí essa promessa para de fato estar dando condições ao técnico para estar aí, né, estar melhorando, estar trazendo resultados ao Vasco, que precisa urgentemente aí reagir na Série B. Então é isso, essas foram as notícias, né? Principalmente a partida de hoje, esse jogo difícil, complicado, né? Então falem aí, né? Deixem os comentários, o palpite de vocês para essa partida. É um jogo muito difícil, né? Que realmente, né, o São Paulo abriu 2-0, mas acho sim que o Vasco tem aí, é claro, mudando com os jogadores que irão entrar, o Vasco até tem condições sim, né, de reverter, mas que é muito difícil. Vou arriscar aqui que o Vasco vence aí por 2-0, né? Um gol do Germancano e outro gol aí vou chutar aí do Sarrafioli, né, esse jogador que vai entrar, que o Vasco vence e leve para os pênaltis aí, né? Pênalti, tudo pode acontecer, né? A disputa por pênaltis aí é meio loteria. Então vou arriscar aqui 2-0 Vasco. Deixa o palpite de vocês aí, né? Quanto será essa partida. Então falem também, né, as categorias de base também, que é importante, e sobre possíveis reforços aí que estão aí, né? Tudo indica que poderão chegar a qualquer momento e que precisamos urgentemente e que temos que cobrar aí por reforços. Então é isso aí, galera. Salve, salve. Aqui é Vasco. Tamo juntos. Valeu.